Resumo da história do rei Salomão. Quem foi Salomão na Bíblia? O rei Salomão foi o terceiro rei de Israel, filho de Davi e Batseba. O rei Salomão governou sobre Israel aproximadamente entre 971 e 931 a.C. Salomão é conhecido por sua sabedoria e por ter sido o rei que construiu o primeiro templo de Jerusalém. O que podemos aprender com a história de Salomão? Salomão ensina que a esperança adiada deixa doente o coração, mas o desejo realizado é como a árvore da vida. Provérbios, capítulo 13, versículo 12. Daí o valor de assumir e cumprir compromissos, manter certa cadência diligente na busca por aquilo que se quer. Onde na Bíblia fala a história de Salomão? 1 Reis, capítulo 1, versículo 39. Salomão é ungido. 1 Reis, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Davi ordena a Salomão que guarde os mandamentos. 1 Reis, capítulo 2, versículo 10 a 12. Davi morre e Salomão torna-se o rei de Israel. 1 Reis, capítulo 3, versículo 3 a 15. Salomão pede um coração entendido. Qual era o propósito de Salomão? No momento da promessa, Deus deixa claro que Salomão terá paz, mas também esclarece que haveria um motivo para tê-la, a construção do templo. Desse modo, fica fácil compreender um dos principais motivos pelos quais Deus nos dá tempos de paz na terra. Eles são necessários para que possamos construir. Qual a verdadeira história de Salomão? Salomão, cujo nome significa o Pacífico, foi o segundo filho do rei Davi de Israel, o escolhido por Deus. E uma das suas últimas esposas, Betseba, e embora não fosse o primeiro na linha de sucessão, foi investido rei quando tinha cerca de 15 anos de idade, antes de o pai morrer. Qual foi o grande erro de Salomão? Nos últimos anos da vida de Salomão, ele desobedeceu aos mandamentos do Senhor, casando-se com muitas mulheres fora do convênio. Algumas das esposas de Salomão o incentivaram a adorar ídolos e afastar seu coração do Senhor. Depois da morte de Salomão, seu filho Roboão decidiu aumentar as imposições ao povo. Qual a idade de Salomão quando pediu sabedoria? De Israel, com apenas 12 anos de idade, segundo o Antigo Testamento, Deus apareceu para ele e ofereceu dar-lhe o que quisesse, mas o jovem pediu apenas sabedoria para governar seu povo. Por que Salomão se tornou rei? Ascendeu ao trono graças a manobras de sua mãe, Betseba, que fora esposa de um general de Davi, o hitita Urias. Ao assumir o poder, executou um a um seus oponentes, entre eles o irmão Adonias e o general Joabe, que haviam conspirado contra Davi. Como Salomão pediu sabedoria a Deus? Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Qual foi a oração de Salomão pedindo sabedoria? Salomão orou: dai-me a sabedoria que se assenta contigo no teu trono e não me excluas do número dos teus filhos. Dai-me clareza, ó Senhor. Eu dependo da sabedoria de Deus. Por mais que alguém dentre os mortais seja perfeito, se lhe faltar a tua sabedoria, será considerado com nada. Por que Deus escolheu Salomão para construir o templo? Apesar disso, o Senhor não permitiu que ele construísse o templo por ser um homem de guerra
com as mãos cheias de sangue. Assim, Deus decidiu que Salomão, filho de Davi e homem de paz, seria o responsável por construir a casa dele. Qual foi a primeira vez que Deus apareceu para Salomão? 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Naquela noite, o Senhor Deus apareceu no sonho a Salomão e perguntou: "O que você quer que eu lhe dê?" Ele respondeu: "Tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel e honesto para contigo." Qual foi a conclusão de Salomão? Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. Em meio à ansiedade da vida e questionamentos a si, Salomão chega à conclusão: não há nada de novo neste mundo. Não há nada no mundo que não seja uma contínua repetição das mesmas coisas. Qual o segredo da riqueza de Salomão? A grande riqueza do rei Salomão está diretamente ligada à sabedoria, como podemos observar na passagem do livro de 2 Crônicas 1, a partir do versículo 5. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: "Pede o que queres que eu te dê." Quantos filhos e filhas Salomão teve? 4. Roboão, Menelik, Bašemate e Tafate. Qual foi o conselho de Davi para Salomão? 1 Crônicas 28, 20. E disse Davi a Salomão, seu filho: "Sê forte e tem bom ânimo, e fazei-o, não temais, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor." Quantos anos Salomão demorou para fazer o templo? O que significa a sabedoria de Salomão? Antes de responder, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Sendo assim, Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. Hoje, tendemos a pensar em sabedoria primeiramente como autoconhecimento e compreensão da sociedade humana. Mas com Salomão foi diferente. Salomão sabia que o princípio da sabedoria era o temor a Deus, e por isso ele buscava sabedoria como quem busca prata e ouro. Vá até a descrição e leia algo que é do seu interesse. E lembre-se, aqui no nosso canal você destrava a sua prosperidade.